Olá pessoal, então o tema hoje é um tema de grande utilidade pública, que é a síndrome fúngica. Por que é tão importante conhecer a síndrome fúngica? Primeiro, é uma doença de alta prevalência. O que significa isso? Que muita gente tem. E segundo, é uma doença que ela é negligenciada. A maioria das especialidades médicas sequer identifica esse problema. Então essa live hoje é para o público, né, para a galera leiga, mas também vai muito bem para o profissional de saúde, para qualquer profissional de saúde que lida com saúde. Então a primeira coisa, tá, é entender que a gente tem uma flora intestinal, que eu sempre falo aqui. A nossa flora intestinal, ela é como se fosse uma floresta virgem, ok? Então a gente tem por exemplo, tem o solo, aí no próprio solo já tem vida, tem as minhoquinhas, os próprios fungos que tem ali, aí tem uma camada de folha em decomposição, tem as plantas mais curtas, tem as plantas médias, tem as plantas longas, e toda essa vida que tem em cima dessa terra serve para defender essa terra da erosão, do vento, do sol. Então todo mundo já viu um terreno que não tem árvore, que não tem planta, ele sofre com a erosão, despenca barranco, vira buraco. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com o nosso intestino. Então isso aí a gente já sabe há 2.500 anos atrás. Então Hipócrates, o pai da medicina, ele foi bem claro, ele falou assim: toda doença começa no intestino. Isso foi uma afirmação de Hipócrates há muito tempo atrás. Então a gente tem esse conhecimento há 2.500 anos e não tem usado ele. Então o que acontece? A pessoa vive num estilo de vida pós-guerra, com muito carboidrato simples, muita comida industrializada, mas principalmente falta de fibras. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem até comer doce, comer farinha, mas se misturar com fibra, misturar com folha, misturar com vegetal, a coisa vai bem. Então, esses vegetais, eles são os alimentos para a maioria das bactérias benéficas que tem no nosso intestino. E à medida que elas vão diminuindo, vai haver uma alteração da flora. Nesse momento ainda não tem excesso de fungo, porque os fungos existem ali e eles vivem ali comensais, não agredindo o nosso corpo. Só que aí começa uma alteração da flora. Com essa alteração da flora começa rinite, obesidade, asma, lesões de pele, alergia crônica de pele, resistência à insulina, manchas escuras no pescoço, acantose nígricas, asma, um monte de sintomas, dor crônica, fibromialgia. Então, nesse momento, há uma alteração da flora intestinal. A pessoa fica desconfortável, fica com dor abdominal, fica cansada, não consegue se recuperar, vive pegando gripe, vive pegando amidalite. De vez em quando aparece um funguinho na TPM, na vagina, na virilha, na unha, no pé. E ela não muda o estilo de vida. Esse problema não é identificado precocemente. E aí o que acontece? Vem os fungos. E os fungos, eles têm que comer e eles têm que se defender. Eles têm uma capacidade enorme de fazer isso. Então eles se defendem muito bem das bactérias. É como se fosse uma erva daninha que vai crescendo no intestino de vocês. E essa erva daninha é muito difícil de matar porque o sistema imunológico já está debilitado, eles já estão implantados ali. E esses fungos, eles secretam várias toxinas. Cada espécie secreta 2. A gente não sabe muito ao certo quantas tem, mas tem mais ou menos 80 toxinas. Então tem urease, tem próprio carboidrato produzido pelos fungos. Então essas substâncias, elas exercem um monte de efeito negativo no nosso corpo, mas principalmente dificulta muito a digestão de proteína, fazendo com que a carne que a gente coma também apodreça lá dentro do intestino.
E aí nesse momento o paciente começa a se perder, porque aparece rapidamente diabetes, hipertensão, doenças de memória. Então praticamente todos esses pacientes diabéticos, todos que têm aquela barrigona enorme, todos eles estão com síndrome fúngica. A coisa é muito prevalente, ou seja, muita gente tem. E o pior, ninguém vê, ninguém trata. Então, para não ficar pesado, hoje vocês entenderam como que isso acontece. Então é o estilo de vida do pós-guerra, roupa apertada de lycra, carboidrato o tempo inteiro, refrigerante o tempo inteiro, suco o tempo inteiro, uso indiscriminado de antibiótico, qualquer gripezinha entra com antibiótico, a mulher está grávida, lá vai fazer uma cesariana, dá uma dose de antibiótico. Então a gente tem usado antibiótico demais, sem necessidade. A maioria das infecções de vias aéreas são infecções virais, que a gente deve só dar suporte, repouso, beber bastante líquido. Quer entrar com antibiótico, entra com antibiótico natural. Mas o que a gente quer? A gente quer melhorar rápido, só que melhora rápido às custas de matar toda a flora intestinal. Quando mata a flora intestinal, o fungo se aproveita e instala ali. Na semana que vem, eu vou falar um pouco mais dos sintomas e vou falar como que a gente trata isso de forma natural. Existem os tratamentos para fungo, são os antifúngicos. Os antifúngicos não ajudam muito. Por quê? Porque acaba matando um fungo, só que outro resistente volta no lugar. Então, o tratamento e os sintomas, eles merecem uma live à parte que eu vou fazer na quinta que vem. Gente, obrigado, um abraço, estamos sempre juntos e até a próxima.